Olá, seja bem-vindo às lives de aquecimento do nosso workshop Manejo de Pastagem. Aqui nós vamos trazer conteúdos de muito valor sobre o domínio do manejo de pastagem nas águas e na seca e te preparar para o workshop sobre manejo de pastagem que vamos realizar no próximo dia 22, 24 e 26 desse mês. Eu estou te aguardando lá. Eu sou Wagner Pires, especialista de pastagem há quase 40 anos. E hoje nós vamos discutir com você como você pode aumentar o peso do seu gado tanto na época das águas quanto na época da seca, através de um manejo eficiente da sua pastagem. Como as condições das pastagens variam entre as estações das águas e da seca. A gramínea forrageira, para ela se desenvolver, ela necessita da luz do sol sobre ela precisa de água, ela precisa de nutrientes e, é claro, do oxigênio, ok? Bom, a luz do sol, nós temos ela praticamente o ano todo, mas dependendo da região que você estiver, nós vamos ter uma época do ano em que os dias são mais curtos. Por exemplo, aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e vai descendo, Paraná, Santa Catarina, vai diminuindo o dia. À medida que a gente vai caminhando para o norte do Brasil, essa diferença vai ficando quase que desapercebida. Tanto um quanto o outro é o ano inteiro, com 12 horas de sol e 12 horas de escuro. Muito bem. Outro ponto, período das águas e período da seca. O Brasil é um país tropical. E aí a gente tem, em todo ele praticamente, período das águas e período da seca. Porém, existem algumas regiões em que é muito marcante isso, tá? Época que chove, chove para valer. E depois, época de seca, você chega a ficar 6 meses sem cair uma gota d'água, sem chover. E a planta necessita de água. Luz nós vamos ter, oxigênio nós vamos ter, e aí entra um outro fator, fertilidade de solo. A maioria dos pecuaristas acham que a gente pode fazer uma pastagem, usar essa pastagem a vida toda e nunca precisar repor os nutrientes daquela pastagem. O que o pecuarista tem que entender é que um boi de mamando a caducando, quando ele sai da fazenda, se esse boi pesar 600 quilos, ele está levando na carcaça dele 6 quilos de fósforo. Tá? Ah, vai, mas meu negócio não é boi, não, meu negócio é leite. Piorou. 1 litro de leite é 1 grama de fósforo. 1000 litros de leite na sua fazenda é 1 quilo de fósforo por dia. E fósforo, amigão, não cai do céu com a chuva, não. Você tem que colocar. E, infelizmente, o Brasil é tremendamente pobre em fósforo. E aí, nós temos alguns nutrientes que são responsáveis pela produção de raiz. E por que raiz, Wagner? Porque eu acabei de falar para você que nós temos época do ano que a gente passa 6 meses sem chover. E aí o que acontece? A umidade naquela terra sua vai lá para baixo, até 1 metro de profundidade. Então você precisa dar condições da raiz do seu capim chegar a 1 metro de profundidade e conseguir pegar água para poder viver. Então, o primeiro fator para você ter uma boa pastagem na seca é você ter raízes profundas. E como que eu construo raízes profundas? Eu construo ela com cálcio, eu construo ela com fósforo e eu construo ela com nitrogênio. E se você fizer um bom manejo, você vai permitir um aprofundamento melhor de raiz e uma distribuição maior de raízes. Lembre-se daquele ditado que a raiz é a boca da planta.
Qual é a importância de adaptar o manejo de pastagem às diferentes estações para o gado ganhar peso? Olha, nós vivemos em um país tropical. Então nós temos água, período das águas e período da seca. No período das águas, o seu pasto vai entregar a você 70% do volume de massa do ano. E no período da seca, ele vai entregar 30%. Então, meu amigo, não tem milagre. Você vai ter 70% no período das águas e 30% no período da seca. Uai, Wagner, mas para que fazer o rotacionado então? Para você elevar a régua de produção, fazer com que o seu capim produza mais, tanto nas águas quanto na seca. Só que vai ter essa diferença, 70/30. Então, o que acontece? Você tem que usar muito a sua pastagem durante as águas e diminuir a quantidade no período da seca. Pô, Wagner, mas eu trabalho com cria, eu não consigo diminuir a minha vacada. Não consegue. Só que você vai desmamar o teu bezerro, vende o seu bezerro no final das águas, tá? Para quê? Para a vaca começar a parir um bezerrinho novo, levinho, durante o período de seca, para final da seca e início das águas. Então você tem que fazer uma adequação. Se você trabalha com recria e com engorda, aí fica mais fácil você manejar. Por quê? Porque você vende o gado pesado e compra gado leve. Vende o gado pesado e compra gado leve. Você tem que fazer a gestão sua em unidade animal. Por quê? Porque a quantidade de unidade animal que você vai conseguir tratar no período das águas é uma, no período da seca é outra. Você pode vender animais pesados e comprar animais leves. Outro dia eu recebi uma pergunta no Instagram, o rapaz falou, Wagner, eu posso vender 7 bois pesados e comprar 14 de metade daquele valor? Eu falei, você está trocando 6 por meia dúzia, 7 por 14. Não é por aí. O que você tem que fazer é manter a quantidade de cabeças da fazenda, só que você vende um animal pesado e compra um animal leve. Você mantém o rebanho, a quantidade de cabeças, só que diminui a quantidade de peso sobre o pasto, a quantidade de unidade animal sobre o pasto. Então você vai ter um animal que está pesando 400 quilos e vai ter troca esse animal por um animal de 200. E aí a quantidade de consumo de forragem muda e você consegue atravessar. Outra estratégia, no período das águas, antes de terminar o período das águas, você vai fazer uma nutrição de planta. O que é uma nutrição de planta? Você vai oferecer para a planta um produto que vai estimular a planta a fazer raiz. Seria adubo? Também, tá? Há um produto que tenha nitrogênio e um produto que tenha fósforo. Mas além disso, esse produto também deve ter ácido fúlvico, esse produto vai ter de preferência leonardita, que compõe a matéria orgânica, esse produto vai ter aminoácidos que estimulam o enraizamento da planta e hormônios naturais, como citocinina e auxina. Tá? Aí você estimula a planta a produzir mais raízes. Se você fizer a aplicação desse produto via foliar nos últimos 30 dias antes do início da chuva, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter um enraizamento maior para pegar água lá embaixo, a 1 metro. E a planta vai atravessar. O nitrogênio que você vai oferecer no final das águas, ele não se converte em produção, mas a planta armazena esse nitrogênio e ela vai usar no primeiro mês de seca, no segundo mês de seca, no terceiro mês de seca. Cara, se ela te entregar uma pastagem nos 3 primeiros meses de seca com um teor de proteína maior e mais elevado e uma capacidade de rebrota melhor, ela te ajuda muito. Quer outra alternativa? Você produzir uma silagem na fazenda. Você faz uma silagem, você pode fazer uma capineira e você guarda comida para suplementar teu gado no período de seca.
Tem várias estratégias para você implementar isso. Outra coisa, durante o período da seca, a rotação que você faz no rotacionado é mais lenta, é mais demorada. Você trabalha com uma taxa de lotação menor e você trabalha com uma quantidade de piquetes maior. E você vai usar esse pasto. Quando chegar no período de seca, você começa a rebaixar mais, rebaixar mais, rebaixar mais, rebaixar mais. Para chegar no final da seca, o teu pasto está bem baixinho, com pouco talo, porém com muita raiz e muito tecido de reserva. A hora que bater a chuva, o teu pasto explode e aí você vai ver o resultado do bom manejo que você fez para ter uma rebrota satisfatória no período das águas. De que maneira o manejo adequado das pastagens contribui para a saúde e a longevidade do meu rebanho? Ora, meu amigo, se você ofertar para o seu gado um capim de maior proteína, ele vai te reverter isso em maior peso, em mais carne, e ele vai ganhar, vai ter um GMD maior, ganho médio diário maior. Tem muito pecuarista que acha que o gado dele está dando um GMD elevado aí de 800 gramas. Quando ele pesa o gado, ele descobre que não está dando 800, está dando 300 gramas. E aí o ferro está entrando. Por quê? Porque o animal dele não fica um animal precoce, não entrega uma qualidade de carne, de carcaça boa, e o pecuarista acaba perdendo. Quer outra dica também? É o que nós chamamos de bem-estar animal. Se você tiver se preocupar com o deslocamento do teu gado para ele ir beber água, ele gastar menos energia para ir beber água, se para ele ter sombra no pasto, ele vai ter uma pastagem de melhor qualidade e ele vai te reverter numa qualidade de carne maior. Então são detalhes muito importantes para você se preocupar com o bem-estar animal, com um acabamento desse animal mais precoce, com uma quantidade de peso por hectareano maior. Isso vai fazer com que você tenha uma maior produtividade nas águas e na seca e dobre a tua produtividade na fazenda, tanto nas águas quanto na seca. Isso é o que nós desejamos. Vamos à próxima pergunta. Quais são os benefícios econômicos de manter a pastagem produtiva durante todo o ano? Primeiro, você evita o surgimento de plantas daninhas. Se você evitar o surgimento de plantas daninhas, você vai gastar menos, vai manter seu pasto mais limpo e vai gastar menos com herbicida, só manutenção. Segundo, não vai ter degradação do seu pasto, não vai ter erosão do seu pasto, não vai ter espaços vazios. O seu pasto vai permanecer, vai ter uma vida mais longa e você não vai precisar de reforma. Você vai ter um GMD maior e, por consequência, vai ter um acabamento mais rápido do seu animal e vai girar o seu rebanho mais precocemente. Então você tem um ganho, um cômputo muito maior na fazenda e um resultado maior e melhor. Como o manejo de pastagem influencia a qualidade da carne ou do leite produzido? Eu te falei de bem-estar. Bem-estar é fundamental. O animal, quanto mais o animal tiver comida, água e sal próximo dele, melhor vai ser o bem-estar do animal. O animal, ele não tem que ficar o dia inteiro caçando comida, não. Roendo pasto, não. O animal tem que comer, tem que ter o menor número de bocados possível e ele comer, deitar e ficar ruminando, descansando, ganhando peso. Mas tem o animal que fica o dia inteiro andando porque ele não consegue se saciar e não consegue ganhar peso. E o desgaste energético desse animal é muito grande e isso influi no seu bolso. Outra, qual é o impacto de um manejo sustentável de pastagem na conservação do solo e dos recursos hídricos? Você fecha melhor o pasto. Se você fechar melhor,
você vai ter um impacto muito menor da água da chuva sobre o solo e vai evitar a erosão. Outra coisa, quando você maneja corretamente o pasto, você tem um nascimento e morte de raiz lá embaixo. E o seu pasto não vai compactar. Então você vai ter uma infiltração da água melhor, você vai ter uma distribuição da água melhor. E aí você tem um resultado muito maior, tanto na produção quanto na qualidade do solo. Outro. Quais são as melhores práticas para o manejo de pastagem durante a estação das águas? Você tem que manejar o seu pasto respeitando a altura de corte e retirar o gado antes de ele alcançar a gema apical, o meristema apical. Cada gramínea tem uma altura específica e você tem que fazer esse manejo respeitando. É muito importante que o seu vaqueiro entenda que se tem que trocar o gado hoje, não é amanhã nem ontem, é hoje. E aquilo ele vai fazer um bom manejo. Se começar a sobrar capim, a gente tem que mexer na taxa de lotação, a gente tem que fazer uma adequação de carga. Mas é fundamental fazer um bom manejo, tirar o gado na altura certa e ter uma sobra de capim para que a planta faça a fotossíntese e tenha uma rápida rebrota. Se você respeitar o período de descanso da pastagem, você vai ter o máximo de rebrota, o máximo de produção de massa e o máximo de ganho de peso. Próximo. Como ajudar o manejo de pastagem durante a seca para garantir a nutrição adequada do gado? Nós falamos aí da importância de você preparar a pastagem para a seca com raízes mais profundas e tecido de reserva. Também você pode preparar através de silagem e você pode preparar através de uma suplementação que venha de uma capineira. E outra forma, a última delas, seria a adequação de carga. Vender gado ou encaminhar para um confinamento e você dá uma aliviada nas pastagens. O rotacionado não faz milagre no período da seca, ele baixa como um todo. O que você vai ganhar, aonde você vai ganhar a diferença? É na quantidade de animais que você vai trabalhar nas águas e na seca e ter o maior resultado e dobrar a sua rentabilidade na fazenda. Próximo. Quais as estratégias que podem ser utilizadas para preservar a qualidade da pastagem durante o período de estresse hídricos? Nunca coloque a planta acima do limite, abaixo do limite de consumo. Sempre você tem que respeitar a altura do meristema apical. Tem que ter uma sobra. Eu costumo recomendar que você retire o gado do pasto quando o gado já consumiu 50% de folha. Porque se tiver uma sobra de 50% de folha, a rebrota é mais rápida sem o perigo de estresse. Se você melhora o nível de fertilidade, você pode judiar um pouquinho mais, pode chegar a 30% de sobra de folha. Mas tem que ter essa sobra para que o capim consiga rebrotar rapidamente. Como a rotação de pastagem, ela pode ser utilizada para otimizar o ganho de peso do gado. Horas. Eu falei para você, cada gramínea tem o seu período de repouso. Você tem que respeitar esse período de repouso do capim. Se você respeitar o período de repouso do capim, o capim vai te entregar proteína, vai te entregar uma pastagem com volume de massa e qualidade de massa. E aí o gado vai te responder com produtividade. Próximo. Quais inovações recentes no manejo de pastagem podem ajudar os produtores a enfrentar os desafios das mudanças climáticas? Eu falei para você da suplementação antes do término da seca. Isso não é adubação foliar. Esse é o maior engano, maior enganação que o mercado podia fazer com o pecuarista. Falar que é adubação foliar. Não existe adubação foliar, existe nutrição de plantas via foliar. É diferente. Você tem que preparar a planta, dar condições para a planta para ela enfrentar um período climático adverso, que é o período de seca. E isso é nutrição de planta. Quer ver outro ponto importante? Às vezes a cigarrinha
começa a atacar a sua pastagem. E a pastagem começa a sentir o efeito da toxina e ela entra numa condição de estresse. Existem produtos que tiram a planta do estresse e ajudam a planta a recuperar mais rapidamente. Quer outra? Tem algumas regiões do Brasil, por exemplo, o norte, quando chega em janeiro e fevereiro, chove tanto que você chega a ter 15, 20 dias sem ver a luz do sol, só nublado. E a incidência de luz sobre a pastagem vai lá embaixo. A planta sente, a planta trava o seu desenvolvimento. Existem produtos que aceleram e aumentam a sensibilidade da planta aos raios de luz solar. E aí ajuda a planta a sair desse estresse. Hoje nós temos produtos para estimular a planta a crescer, para tirar a planta do estresse, para evitar morte súbita, para tudo. Mas a gente tem que conhecer, tem que experimentar e tem que saber aplicar. Fechando a nossa prosa de hoje, você tem que aprender a manejar o seu pasto nas águas e na seca. Como fazer isso? Respeitando a gema apical do capim. No período da seca, você pode ir rapando o pasto com mais pressão, que não tem problema, porque a planta está preparada nutricionalmente, com tecidos de reserva, para esse desaforo. Outra coisa, na seca, a raiz não morre mais. Aquilo que eu falei do período das águas, que a planta precisa de raízes para ela produzir. Quando o gado come, a raiz morre. Isso acontece no período das águas. No período da seca, não mais. Então o gado vai comer o capim, mas a raiz não vai morrer. O seu pasto vai ter que chegar no final da seca baixo, com pouco talo, porém muito tecido de reserva e muita raiz. A hora que baterem as primeiras chuvas, o pasto explode e ele cresce rapidamente. Esse é o resultado de um bom manejo nas águas e na seca. Você vai conseguir ter uma alta lotação na sua pastagem rapidamente e vai conseguir maior resultado na fazenda, tanto nas águas quanto na seca. E o ideal é que você consiga, se você tiver 6 meses de seca, pelo menos 3 primeiros meses, você vai ter uma qualidade de pastagem muito melhor. Aquele negócio que parou de chover e o pasto secar é erro de manejo. Então aí o pecuarista passa apuro, não tem como colocar o gado, não tem como suprir o gado e tem que se desfazer do gado. Então se você diminuir esse período de estresse para metade do período da seca, você já fica numa zona de conforto. Porém, nada impede que você entre com uma silagem, nada impede que você entre com uma capineira, nada impede que você entre com um semi-confinamento. E aí você equilibra mais a sua fazenda e vai ter um resultado melhor da sua pastagem. É fundamental fazer gestão de capim. Você administrar e nunca botar mais gado do que a pastagem aguenta. É fundamental fazer a leitura disso aí. É preferível que sobre um pouco do que faltar demais, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e gostaria de reforçar o meu convite para você aqui agora, para você participar do nosso workshop de manejo de pastagem no próximo dia 22, 24 e 26. É um workshop gratuito, onde nós vamos entregar muito conteúdo para você e vamos estar falando para você do nosso projeto, do nosso curso de pastagem, para você conhecer. É muito importante que você participe para você pegar esse conhecimento e compartilhar com a sua equipe na fazenda. Eu aguardo você, agradeço a sua atenção e vou dizer uma coisa para você, a gente só vai ser forte se a gente se unir. Eu tenho recebido muita gente aqui no Instagram que está me acompanhando e está participando. Está pegando esse conhecimento e com certeza vai mudar a história da fazenda deles. E quanto mais pessoas a gente tiver junto, melhor vai caminhar a nossa pecuária. Por isso, eu peço a sua participação. Venha conosco, que nós estamos preparando esse workshop com muito carinho para você aprender, para você se capacitar e também capacitar a sua equipe. Eu estou te aguardando lá. Venha conosco.